Olha, estima-se que dores nas costas atingem cerca de 80% da população brasileira. Sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o médico neurocirurgião, o doutor Ricardo Mota, que já está aqui com a gente participando do Fala Doutor nesta sexta-feira. Seja bem-vindo à TV Atalaia, bom dia. Obrigado, Tamires, obrigado a todos da TV Atalaia. Vamos então à primeira pergunta aqui no telão do BG. Vamos soltar a primeira pergunta rapidinho aqui. A participação popular. Paulo Moura está ligadinho com a gente em Itabi. Qual o tratamento para a hérnia de disco? Existe cirurgia, doutor? Sim, tratamento para hérnia de disco, via de regra, ele começa com um tratamento conservador, fisioterapia, medicamentos, geralmente dura aí 3 meses, né? Em casos em que isso não funciona, né, a gente tem tratamentos menos invasivos antes da cirurgia, como infiltrações, mas a cirurgia é o último caso, ou em casos muito específicos em que há uma perda de força ou uma dor extremamente que já não respondeu muito bem aos outros tratamentos. Vamos a mais perguntas, então, aqui no telão do BG. Adriano Bispo, ligadinho em Capela. Quais são os casos em que hérnia de disco não necessita de cirurgia, doutor? Perfeito. Na grande maioria dos casos, como falei anteriormente, mais de 80% a 90% dos casos em que a gente encontra uma hérnia de disco, não é necessário cirurgia. Cirurgia é para casos bem específicos e que não responderam a terapias anteriores com menos invasão, como, repito, fisioterapia, medicamentos e alguns casos de infiltrações. Mais perguntas aqui, a próxima pergunta. Hoje estamos com o Dr. Ricardo Mota, neurocirurgião. João Carlos está ligadinho com a gente na Barra dos Coqueiros. O que fazer quando a dor na coluna, doutor, torna-se incapacitante? Perfeito. Então, isso aí, dor na coluna é um diagnóstico muito abrangente, então, desde que a gente encontre um caso específico, quando ela se torna incapacitante, é daí que, possivelmente, os procedimentos cirúrgicos eles se tornam mais eficazes. Então, é isso que a gente trabalha na prática. Vamos a mais perguntas aqui. Hoje estamos falando no Fala Doutor sobre dores nas costas e cirurgias. Maria Lucênia ligadinha com a gente em São Cristóvão, cidade histórica. É verdade que existe um tipo de marca-passo para tratar dor na coluna? Sim, perfeito. Excelente pergunta. As perguntas estão muito boas. Obrigada. O marca-passo ou chip na coluna, que alguns chamam, são para casos em que, na maioria das vezes, já não responderam a todo esse processo, que é o que a gente chama de tratamento de falha da coluna, o Feiglback Syndrome. Então, via de regra, não é o primeiro passo, nunca é o primeiro passo. Digamos assim, um quarto passo, em que já se tentou fisioterapia, já se tentou medicação, já se tentou cirurgia, nenhuma dessas resolveu, aí pode-se ser usado o marca-passo, ou que o neuroestimulador, que é o nome técnico que a gente usa, mas são casos extremamente específicos. Seria um último recurso, né? Quando as outras opções seriam esgotadas. Vamos a mais perguntas aqui. A Júlia Menezes, ligadinho em Propriar. Após uma cirurgia de coluna, a pessoa fica sem trabalhar quanto tempo, doutor? Isso vai depender de qual procedimento ele foi submetido, né, ou ela. Mas, assim, casos mais comuns, como hérnia de disco, que vai depender também da profissão, né, do que o paciente exerce. Então, casos mais simples, como os bloqueios ou as infiltrações, no outro dia a pessoa já pode trabalhar. Hérnia de disco, em geral, 45 dias a 3 meses. Cirurgias mais longas, 6 meses. E alguns casos de maior, que o paciente exerce funções de pegar peso, né, ficar muito tempo em pé, um tempo mais prolongado, às vezes chegando até 1 ano. Mas isso pode chegar mais até específico. 1 ano, mas são casos específicos. 6 meses, né? é a média, digamos Uma assim. média. Ok, vamos a mais perguntas então. O João Lucas ligadinho com a gente em Nossa Senhora do Socorro. O que é fratura do cóccix? Bom, o cóccix é o finalzinho da coluna, né? É um órgão resquicial, né? Que os mamíferos têm a cauda, nós não temos. E ele é composto de 5 vértebrazinhas muito pequenininhas, que praticamente não tem função nenhuma na gente. Eu digo que a função dele é doer. Então, você pode ter uma fratura, né? Por algum trauma, um trauma com maior energia, ou um trauma, às vezes simples, né? Isso acontece muito em mulheres. E aí, você tendo essa fratura, na maioria das vezes o tratamento é conservador, sem nenhum tipo de cirurgia, e só analgésicos e medicações. O chato é que em alguns casos isso aí fica uma dor crônica, então é um pouco mais difícil de tratar. Quando há a dor
crônica. Crônica, né? Pela fratura. Até pela própria fratura você pode desenvolver uma dor crônica. Sim. Né? Ou a coxidina, né? Que aí é um pouco diferente. A gente não encontra algumas causas, às vezes não. Mas aí o tratamento, via de regra, é fisioterapia e medicamento. Entendi. Vamos a mais perguntas aqui hoje, contando com a participação do Dr. Ricardo Mota, neurocirurgião. Adriana Gouveia está ligadinha com a gente no bairro Bugio, aqui em Aracaju. Obrigado pela audiência de vocês. Quais as atitudes que podem prevenir os problemas de coluna, doutor? Outra excelente pergunta. Os problemas de coluna, eles são, na maior parte deles, determinados pela nossa genética, ou seja, nascemos assim com predisposição a isso. Então, o principal fator que pode evitar problemas de coluna é o exercício físico. Né? Tem que fazer aquela atividade física, né, doutor? Caminhadinha matinal, de leve. Com certeza. Mova-se. Essa é a mensagem. Né? Pilates, academias, natação, todos eles são excelentes exercícios. No entanto, para quem não está parado, se mova. Né? É importante esse movimento, essa atividade física, previne exatamente. Inclusive várias doenças, não somente dores na coluna, né, doutor? Exatamente, isso aí. Então estão aí as orientações do Dr. Ricardo Mota, suas considerações finais sobre esse assunto, para quem vem sentindo dor, às vezes, acho que não é nada, aí não vai procurar o médico, aí sente outro incômodo, acho que não é nada. Os impactos disso, os prejuízos para a saúde, é bem pior, né? São bem piores. Acho que a melhor forma de resumir isso aí se incomoda o seu dia a dia, procure um especialista, né? A gente sabe quando a gente tem uma dor que não é comum a gente, né, na maioria das vezes. Muitas vezes a gente vai se enganando, né, como você falou, vai levando e vai deixando para lá. Mas, via de regra, se você tem uma dor na coluna que demora mais que 4 semanas, e 4 a 6 semanas, e você tomou aquele remédio, não melhora, ela só piora, procure um especialista em coluna, que é o que vai te ajudar a discernir se isso aí é um problema grave ou não. O corpo humano sempre apresenta sinais. Sempre apresenta. E ao perceber esses sinais, é importante procurar rapidamente um acompanhamento médico. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a todos. A gente agradece a participação de todos os Decos Day Hospital. Lembrando que o médico tinha uma cirurgia, desmarcou, reorganizou a agenda para estar aqui presente no Balanço Geral amanhã. Isso é muito bom para a gente agradece. Bom dia. Vamos lá, correr para fazer a cirurgia. Boa cirurgia, doutor. Obrigado.